Rapaz, eu comecei desde a idade de criança, 10 anos em diante, eu já comecei nesse ramo. Estudava quando era pela noite, a gente tinha que ir em camarão, quando não era ia para curral. E de lá para cá, depois que eu fiz 19 anos, eu vim para São José de Ribamar. Aí cheguei aqui, comecei o ramo, não tinha estudo. Aí eu passei a entrar no ramo da pesca, direto. Mas acho que o mar, aliás, foi quase tudo em minha vida. Porque o mar, eu tirava o sustento, aí era da onde eu ganhava um trocado. E assim eu tenho muita contemplação a respeito do mar. Meu pai, para mim, é meu herói, né? E tudo o que eu sou hoje, eu sou grata a ele, né? Porque através do conhecimento que ele nos passou, eu aprendi muita coisa. Eu acho que eu sou muito parecida com ele em alguns quesitos, né? Sobre a questão do que ele trouxe, dessa essência que ele nos passou, né? Através da pesca, como ele ia buscar esse peixe, como ele trouxe esse peixe até a nossa mesa. Às vezes a gente ficava esperando ele chegar da pescaria para a gente poder almoçar. Então, assim, é muito importante a gente ter essa base, né? E tudo o que eu sou hoje, eu sou grata a ele. Quando eu via meu pai trabalhando muito, inclusive esses últimos dias, isso até me emociona, eu via aquele guerreiro, né, que não desistia nunca e que passava para mim e para os meus irmãos que a gente também não pode desistir. Não pode desistir nunca dos sonhos da gente, daquilo que a gente tem que lutar para conseguir. Então, meu pai, ele nunca deixou a gente desistir porque a garra dele nos mostrava que a gente tinha que ir para frente. O catamarã que eu tirei, aí eu vendi, que foi eu estive contando. Depois que eu fiz o outro, aí eles começaram a me chamar Chico da Tarua. Mas o cara só gosta de tarô, não sei o quê. Até um colega meu uma vez disse assim, rapaz, tô invocado com esses barcos, rapaz. Esse barco é para rico, não é para pobre, não sei o quê. E aí eu olhei para ele e disse, rapaz, feliz do rico e do pobre que tem o que rico tem, rapaz. Então era uma incerteza às vezes. Papai foi para o mar, será se ele volta? Né? Porque às vezes passava uma semana, às vezes 2 dias, às vezes ele ia e voltava. Então assim, quando ele chegava era uma grande felicidade. Por quê? Porque ele chegou, né? E aí, às vezes ele ficava catando o camarão, que às vezes ele trazia, do peixe. E a gente ficava ao redor dele, ajudando ele, né? Como ele dizia, catar, né? Eles diziam catar o miúdo, né? Por quê? Porque esse miúdo não ia para a mesa das pessoas, né? Ele não ia ser vendido. Esse restante ficava para a família, né? Para o consumo. Então a gente ficava ao redor dele para poder a gente pegar esse miúdo que eles falavam, essa parte menor, para a gente poder ter consumo. Então isso era muito importante, a gente lembra disso para a vida. Então meu pai, quando eu olho para ele, hoje frágil, né, mas assim com a mesma garra, eu penso, a gente precisa continuar, inclusive para também dar uma vida um pouco melhor para eles, né, para o meu pai, para minha mãe. E esse é o sonho que eu tenho, né, buscando continuar, resgatar tudo que meu pai sempre, eu fico emocionada, meu pai sempre lutou para ter para ele e para os filhos. Rapaz, o primeiro eu fiquei sem barco, e aí me deu na ideia, aí eu olhei para um lado, olhei para outro, não tinha nada, aí eu andei atrás dos pedaços verdes compensados aqui, e rembrei um casco. A gente chamava o Juninho. Vai que acabou com a vida dele. Pergunta para Zé. Zé enchia este casco de menino, Jeane, Jacirene ali, Zélia, Paulinha. Aí quando chegaram com um buraco desse tamanho no casco, quebraram. Papai vai nos dar. Eu disse, não, meu filho, já quebrou, tá bom. Eu disse para ele, pai, a minha maior vontade é de ir numa regata com o Senhor, entendeu? Nós dois.
cada um em um casquinho. Então o quê? Ele fez um casquinho às pressas, né, para poder eu acompanhar ele em uma regata, né, a regata de São José de Ribamar, né. E aí nós fomos e todo mundo ficava assim olhando, admirado, dizendo: meu Deus, essa menina é louca, no meio de um monte de embarcações, de motorizado, ela em um caiaquezinho, no alto mar, com um remo, com um colete, e o meu pai do outro lado. Meu pai, ele estudou só até a 4ª série, como eles chamavam, né? E assim, meu pai, ele sempre foi muito curioso, né? E essa curiosidade dele fazia ele construir as coisas. E eu, sendo a filha primogênita, também era muito curiosa para aprender. Meu pai sempre fazia artesanato. Ele fazia os barquinhos de isopor, os barquinhos de buriti, que é um talo, né, que é tirado no interior. Eles faziam esses barquinhos. E eu sempre muito curiosa para aprender artesanato. Então, eu ficava sempre perto, ali por 9 anos de idade. E aí ele perguntou para mim se eu tinha vontade de aprender algumas coisas. E eu tinha um tio que já é falecido e ele sempre trazia os tucuns, né? Aí os tucuns maduros, meu pai serrava os tucuns e me ensinava a lixar o tucum, eu muito pequena, para fazer os anéis de tucum. E eu, com esse primeiro artesanato, que foi o anel de tucum, eu comecei a ganhar os primeiros trocados, a gente vendia esses anéis e ele me dava o dinheiro para ajudar a comprar alguma coisa que eu queria para mim. Então, assim, eu aprendi a paixão do meu pai pelo artesanato, me ensinou também a ser artesã desde pequena. Eu estava aqui em casa, acho que era umas 10 horas, por aí assim. Aí tocou, o telefone tocou. Passei aqui a casa de Chico Benfeito, que lá no interior eles me chamam Chico Benfeito, né? E lá os meninos, esses Zé Fernando, tudo me chamam também Chico Benfeito. Chamam Chico da Tarô e Chico Benfeito. Aí ele disse, Ele disse, quem é que tá falando? Disse, rapaz, eu sou o João de Lara Mesquita, sabe quem era ele? Aquele que fez aqui, fotografou daqui do Iapoque até o Chuí, naquele Mar Sem Fim. Aí eu fiz ele andou procurando aí, eu fiz essa praticagem para ele. Ganhei R$400. Aí fiz o casco, um tal de tigre, tinha 3,10 metros. Aí começou. Aí depois que eu fiz o tigre, eu vendi, andei fazendo, parece que fiz um pazezinho, fiz um ali que o menino tinha e fiz esse aí. E os 2 caiaques. Aí fiz o catamarã. Que é como eu te falei, que não tinha condição, não tinha dinheiro para pagar, dar uma entrada para o rapaz fazer, né? Aí eu fazia o jeito de me botar para fazer, fiz. O trabalho que meu pai faz é com cordas, né? Ele faz a base do barco dele com corda e vai entrelaçando para poder puxar, para poder firmar uma peça na outra, com pouco material. Então isso é artesanato mesmo, é um artesão. É de força, é braçal, é enxó. A gente foi de barcos de brinquedo a barcos de verdade. A gente sempre buscou estudar, e não é porque o filho do pescador, não, o filho do pescador tem muito para aprender, tem muito para ir em busca. Então, a gente precisa fazer com que esses jovens entendam que mesmo sendo filho de um pescador, você pode ser o que você quiser através do sustento da pesca que teu pai traz.